Paz de Cristo, pessoal. A paz de Cristo esteja com todos vós. Hoje, sabe, eu trago um enigma, como é de costume. E este enigma está no livro de João, o capítulo 2, o versículo 10. Onde, sabe, o mestre Sala, um homem conhecido que provava muito daquilo que era as bebidas nos bodas, nesse caso, nos casamentos. Então, trouxeram-lhe, na verdade, vinho para que ele provasse. E ele, quando provou do vinho, disse uma coisa que é enigmática, que as pessoas talvez já viram literalmente, mas é muito enigmática aquela frase que ele falou. O mestre Sala, aquela frase, ele falou como alguém que não sabe o que está falando, mas pelas frases normalmente verdadeiras serem ou falarem sobre Jesus Cristo, elas contêm verdades e enigmas. Ele disse assim: todo homem, normalmente, ele serve do bom vinho para as pessoas, e já quando resta, ou quando o boda está no final e tudo mais, ele serve aquilo que é inferior. Isso é uma frase que para as pessoas pode ser muito simples, mas é muito profunda. Todo homem, normalmente, ele serve do bom vinho para as pessoas. E já quando, sabe, se divertiram e tudo mais, ele serve do vinho inferior às pessoas. Foi essa frase que o mestre Sala falou para as pessoas. Mas deixa, sabe, revelar o enigma que está nessa frase. Eu quero te falar assim, sabe, Jesus já estava, sabe, a desvendar um enigma do que acontece nos casamentos. Tem muitos casamentos que fazem mesmo assim. Tal como eles apresentam do bom vinho primeiro e depois, quando restam, o inferior dão às pessoas. Isso que eles fazem. Jesus, no milagre do casamento, ele estava espelhando o que as pessoas têm feito mesmo no casamento. Todo mundo apresenta do bom vinho nos primeiros dias. Todo homem, o mestre Sala falou assim, ele era mestre, ele sabia o que passava. Todo homem, normalmente, ele apresenta do bom vinho primeiro. No casamento, você vai encontrar toda pessoa, vai encontrar menina, do bom vinho que te serve nos primeiros dias. Você vai encontrar, sabe, as pessoas quando entram no campo, sempre querem apresentar do bom vinho. Porque todo homem, normalmente, ele serve primeiro do bom vinho. E já depois ele serve o vinho inferior. Então Jesus, nesse primeiro milagre, que é o caso, que se fez no casamento, ele estava a falar assim, sabe, para as pessoas. Isso que vocês fazem no casamento é propriamente o que vocês costumam fazer quando vocês vivem com a pessoa. Vocês nos primeiros dias servem do bom vinho, mas já depois servem do inferior. Tem muitos casamentos assim. Por isso, sabe, que você vai encontrar, sabe, casamentos depois, a ruptura, sabe, acontecem muitas coisas depois. Por quê? Porque todo homem normalmente gosta de servir o bom vinho primeiro, nos primeiros momentos. Já depois eles servem do vinho inferior. Mas a Maria, o que ela faz? Ela fala assim, sabe, fazei o que ele vos disser. Quando Jesus veio, sabe, para fazer aquele milagre, Maria disse uma coisa muito importante, disse assim, sabe, façam o que ele vos disser. E quando as pessoas começaram a fazer o que Jesus estava dizendo, então veio o milagre. O milagre era para espelhar que todo mundo normalmente gosta de fazer as boas coisas, mas já depois, sabes, servem as coisas inferior. Mas Jesus, quando começa a dizer para as pessoas o que elas devem fazer, e se elas seguirem as instruções, então aí vem o milagre. Fazei o que ele vos disser. Então, há muitas pessoas que você vai ver, até na escola, quando começamos, sabe, a estudar medicina, você via que parecia que todos eram inteligentes. Porque todo mundo, quando estão a começar, servem de bom vinho. No casamento também é assim. Mas já depois eles servem o vinho inferior. Mas a Bíblia fala que esse aqui
esse aqui que permaneceu. Até agora, esse aqui, o último que estão a servir, também é bom. Conservaram bom até, sabe, no final. Então, Jesus, esse é um milagre que faz. Tem muitas pessoas, sabe, o comum mesmo, a rotina das pessoas é servirem sempre o bom vinho nos primeiros dias. É sempre apresentarem uma boa aparência nos primeiros dias. É sempre apresentarem, sabe, uma certa inteligência no princípio. Mas já depois eles apresentam o vinho inferior. Mas quando Jesus está em cena, sabe, até agora, o bom vinho foi preservado. Então, você vai encontrar, sabe, muitas pessoas a servirem nos primeiros dias. Mas você não se espanta com isso, quando elas te mostrarem uma coisa incrível. Porque todo mundo costuma a servir do bom vinho nos primeiros dias ou nas primeiras horas do casamento. Mas já depois servem o inferior. Mas Jesus, naquele milagre, ele estava mostrando uma coisa. Ele não somente fez milagre de vinho. Ele estava a transformar o casamento daquela mulher, daquele homem. Jesus estava a fazer, não fez só um milagre de vinho. Ele estava a transformar a vida, porque ele estava a ver que a vida daquela mulher poderia ser uma vida comum, como de outras pessoas. Servem o bom vinho primeiro, mas já depois, sabe, começam a servir o vinho inferior. Jesus naquele dia trouxe o milagre naquela casa, sabe, de tal forma que aquela família depois, sabe, começaram a viver com bom vinho, sabe, até os finais dos seus dias. É isso que Jesus Cristo faz. Então, em qualquer lugar que você for, se lembra disso. Mesmo que uma pessoa te vê a mostrar uma coisa incrível, recorde, todo mundo normalmente serve do bom vinho nos primeiros dias e nas primeiras horas. Já depois eles servem o vinho inferior. Mas Jesus conserva o bom vinho até o final. Amém.